vamos dar prosseguimento a mais um dia de estudos do grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de reflexão sobre os Teus ensinamentos, sobre Tua mensagem de amor. Que possamos, querido Senhor, utilizarmos esta ferramenta como mais um recurso nesse nosso aprendizado atual. Que o Teu amor continue nos sustentando, nos amparando e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus amores. Vamos mais uma vez continuarmos os nossos estudos. Nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos já há 5 anos e nós já alcançamos a 4ª parte ou 4º livro e já estamos no 2º capítulo. Essa parte ela tem 2 capítulos. Nós já estamos no 2º, que trata das penalidades e prazeres futuros. Já tratamos no 1º, já refletimos, já estudamos sobre as penalidades e prazeres terrenos aqui, nesse plano em que nós estamos, encarnados enquanto encarnados, e agora estamos dando conta de refletir sobre esse capítulo, que é penalidades e prazeres futuros, em que já chegamos na pergunta 995. Hoje nós estamos com um cenário novo, com um pano de fundo ali lindíssimo, vocês podem ver, mudando de lugar para dar ideia de arejar um pouquinho. E vamos continuar hoje com a nossa pergunta 995, em que Kardec vai perguntar aos espíritos: há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Não são espíritos ruins, não são espíritos maus. É indiferente ao que possa acontecer a si mesmo, né? Vamos ver o que é que os espíritos respondem a Kardec. Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação e, como em tudo deve haver progresso, este se manifesta pela dor. Há espíritos que não se ocupam de nada útil. Nada do que faz tem uma utilidade. Estão na expectativa. Vamos ver o que é que rola, o que é que acontece. O que temos para hoje? Vivem sempre esperando, na expectativa de que algo vai acontecer. Só que, segundo os espíritos, sofrem de acordo com a situação. Ou seja, esse estado
de expectativa, de não ter uma utilidade, de não ter uma finalidade conhecida no seu processo, no seu aprendizado, gera sofrimento, porque sofrem nessa situação. E como tudo deve haver progresso, ou seja, não nos é dado essa possibilidade de ficar na inutilidade, na expectativa para sempre, porque tem em nós uma pulsão, um impulso que nos faz querer ir em busca de mais, ou seja, que nos impulsiona a crescer. O progresso vem para toda a criação. Sofrem. Isso se manifesta pela dor. Então, esse estado de indiferença com a própria sorte, que é a pergunta, esse estado em que os espíritos não têm, não se ocupam de nada útil e vivem sempre na expectativa, não tem um. Vamos ver o que é que vai acontecer. Gera sofrimento. Por quê? Porque não está contribuindo para a finalidade que é o progresso. Isso causa dor, causa sofrimento. Então, o que fazer para mudar isso? Ou para parar de sofrer? Buscar ter uma utilidade. O que é que eu quero da minha vida? Deixar de ser indiferente ao que pode ou não vir a me acontecer. Para que cesse esse estado de sofrimento, em que essa dor não venha a se manifestar como um mecanismo de aprendizado. Mas essa pergunta 995 tem um complemento, que é a 995A. Então, Kardec primeiro pergunta se há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte, e complementa na 995A. Não tem eles o desejo de abreviar esses sofrimentos? Porque os espíritos respondem que esse estado de não se ocupar com nada útil, de estar na expectativa, gera sofrimento, né? Porque não está de acordo com o progresso, uma lei divina que nos rege. Então, isso faz com que se manifeste no nosso aprendizado, no nosso processo, a dor ou sofrimento. Então, Kardec pergunta, e não tem eles o desejo, então, de abreviar esses sofrimentos? Vamos ver o que os espíritos respondem. Sem dúvida o tem, mas não dispõem de bastante energia para querer o que os poderia aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Então, olhe o que os espíritos responderam. Olhe o que os espíritos estão nos dizendo. Porque isso não foi uma pergunta para Kardec em 1857. Isso é uma resposta para nós hoje, em 2020, no momento atual da nossa experiência, em plena pandemia, em pleno isolamento social. É a pergunta que também nós fazemos e é também a resposta que é dada para nós, não a resposta que foi dada para Kardec em 1857. Então,
havendo esse desejo, será que não existe esse desejo de abreviar esse sofrimento? Os Espíritos dizem sim, sem dúvida que tem. Mas será que tem energia para querer o que os poderia aliviar? Porque tem isso, né? Nós, às vezes, temos as dificuldades, nós temos os aprendizados que são construídos a partir do que nós mesmos fazemos com as nossas escolhas, da forma como a gente escolhe viver a nossa vida, né? Porque na resposta anterior, os Espíritos dizem, não se ocupam de nada útil, vive na expectativa. Né? Não tem a música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É ótimo para a gente dançar. Zeca Pagodinho eu também gosto. Para dançar é ótimo, mas para viver não. A gente não deve deixar a vida nos levar. Vida leva eu não, eu levo a vida. Eu defino como eu quero que seja a minha vida. Mas para isso eu tenho que ter energia para querer o que vai aliviar ou modificar o meu sofrimento. Não basta orar. Orar é ótimo, é maravilhoso. Eu amo orar, adoro. Orar é ótimo, meditar é ótimo. Adoro também meditar. Mas não basta só isso. Tem que ter energia que os leve a querer fazer aquilo que pode aliviar esse sofrimento. E aí os espíritos perguntam, né? Quantas pessoas entre vós preferem morrer na miséria a trabalhar? Será que a gente não conhece pessoas que estão insatisfeitas, que não estão felizes com o que está acontecendo com sua vida, que não estão felizes com os relacionamentos que estão vivendo, da forma como as coisas estão acontecendo, mas preferem não fazer nada. O que faz é reclamar. Então os espíritos dizem, vocês não conhecem gente assim? Que preferem morrer na miséria do que trabalhar? Tá ruim. Ah, mas também não estou com vontade de fazer nada diferente não, porque dá trabalho. Então, voltamos sempre para o mesmo ponto. Depende de nós. Tem até uma musiquinha, né? Depende de nós para que o mundo seja perfeito. Depende de cada um de nós modificar, colocar a energia do querer para aliviar aquilo que não está nos fazendo feliz, aquilo que nos gera um sofrimento. Vamos voltar à pergunta de novo, a 995? Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Os espíritos dizem sim. Mas por que que acontece isso? Porque não se ocupam de nada útil, vivem na expectativa. Ou seja, ao invés de reclamar, o que é que eu posso fazer para modificar ou para que eu possa passar por esse aprendizado da melhor forma possível? Isso é se ocupar de algo útil. Porque apenas reclamar ou dizer que não está legal é não se ocupar com algo útil e viver na expectativa de que a economia mude, de que aconteça alguma coisa diferente e que a situação vai melhorar. Só que os espíritos complementam.
só que ficar dessa maneira, sofrem de acordo com a situação, ou seja, com o que está acontecendo, e como em tudo deve haver progresso, esse se manifesta pela dor. Porque quando a gente está parado, quando a gente está na expectativa ou está esperando, deixando a vida me levar, vida leva eu não estou atentando ao progresso que deve haver em tudo. Nós temos que prestar bastante atenção quando nós estamos estudando no que é perguntado, da forma que é perguntado, que sentido é que a pergunta está sendo feita e no que é respondido, cada trecho, cada palavra. Então, em tudo deve haver progresso. Então, não dá para a gente ficar só na expectativa, não dá para a gente ficar sem dar utilidade às nossas experiências, ao nosso aprendizado atual, à nossa encarnação atual. Porque dessa forma nós não estamos contribuindo para o nosso progresso enquanto espírito e para o progresso do coletivo da criação. Quando acontece isso, ou seja, que nós estamos nesse estado de inutilidade ou de não estar atento, estamos só em expectativa de que algo aconteça, de que algo mude, de que a pandemia acabe, de que isso vai gerar dor, sofrimento. E aí Kardec complementa a pergunta dizendo, mas aí não existe o desejo desses espíritos? Essas pessoas não querem acabar com esse sofrimento? Os espíritos dizem sim, sem dúvida. Mas não tem disposição, não dispõe de bastante energia para querer o que isso poderia aliviar. Então a gente tem que ter, energia para querer o que poderia nos aliviar. Então eu tenho primeiro querer o que vai modificar essa situação, para depois eu agir para que o meu querer se concretize. E aí eles nos lembram, será que vocês não conhecem gente assim? Que está numa situação desconfortável, que não está gostando, que reclama que não é o ideal, mas que não fazem nada para modificar isso. No dizer dos espíritos, você não conhece gente que é assim, não? Que prefere morrer na miséria do que trabalhar? Ou seja, tá ruim, mas se for para fazer esforço, deixa assim mesmo. Então, os espíritos estão nos chamando a atenção para que nós coloquemos energia, disposição para querer modificar aquilo que não está nos fazendo feliz. Para que nós coloquemos energia para dar utilidade ao nosso aprendizado. Não entender as situações, as experiências que nos chegam. É porque é karma, é porque eu tenho que passar, é porque é sofrimento. Não. Eu tenho que colocar energia no querer modificar isso. E de que forma eu posso agir para que isso se modifique ou para que eu possa passar por isso da melhor forma possível, entendendo para que isso está acontecendo comigo. Ou essa experiência
está fazendo parte da minha vida? Boa reflexão essa, né? Boa pergunta essa, viu? Kardec, ó. Kardec é show. Já adiantou um bocado pra gente, né? Já disse assim, ó. Isso contribui para o nosso progresso. Pensar sobre isso, refletir sobre isso, para que a gente possa, através da resposta que os espíritos vão nos dar, que não é receita, que não é receitinha de estudar e decorar as 1018 perguntas e vai tudo ficar bem, não. Mas através da resposta que os espíritos nos dão, aonde eu me coloco, aonde eu estou aí, para que eu possa dar utilidade à experiência e que ela deixe de ser uma expressão, que ela deixe de se manifestar como dor para se manifestar como experiência de crescimento, ou seja, dando prosseguimento ao progresso que atinge a tudo, ou seja, a toda a criação. Muito boa essa reflexão, né? Da pergunta 995 e da 995A. Então, nós vamos ficar por aqui. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, nós continuamos nessa quarta parte, que é a última parte do livro, ou o quarto livro, com a pergunta 996. Por enquanto, nesse modelo, né, de encontro virtual, mas que quando esse momento, esse aprendizado terminar, nós estarmos todos juntos de novo, encarnados e desencarnados, sentados, se olhando, sorrindo, brincando, se abraçando muito, para poder matar toda a saudade, todos os abraços desses 3 meses que a gente não pôde dar, ok? Então, Nildinha, Gilmara, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Lucinha, Maria, nossas novas integrantes do grupo, Railda, Leila, Leilinha e Néa. Na próxima semana, nós continuamos o nosso grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, dando prosseguimento com a pergunta 996. Vamos orar? Querido amigo, mais uma vez, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que possamos, Senhor, guardar conosco esse sentimento para que nós possamos, no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas provas, colocarmos vontade de querer modificar aquilo que em nós precisa ser modificado, transformado, para que nós possamos dar utilidade a cada uma das nossas
experiências, dos nossos aprendizados, pois dessa forma teremos a certeza de estarmos dando passos em direção ao nosso crescimento. Que o teu amor nos sustente e nos ampare e que ele possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo, amo vocês, até a semana que vem.